Esse é o nosso 20º Mecanicast, o podcast da mecânica avançada. E nesse Mecanicast nós vamos falar sobre o sensor de fase do tipo indutivo e sensor de fase do tipo Hall. Bom, pessoal, ainda nessa pegada da mecânica avançada em poder estar trazendo conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, onde você possa aprender a ser um reparador de diagnóstico avançado, dessa vez nós vamos falar sobre o sensor de fase. Parece que é uma coisa muito simples e realmente ele é um sensor simples de se testar, simples de entender seu funcionamento, e se você tem um osciloscópio, fica mais simples ainda de você saber se ele está com defeito ou não está com defeito. Mas lembrando que essa nossa proposta de podcast ensinando você a ser reparador é para você que é mecânico, você que trabalha na parte de reparação automotiva, não só para veículos baixos, mas veículos truque, veículos de água, né? Barco, o que for, o que tiver motor aí, né? Em toda a parte automotriz, né? Você pode utilizar o nosso podcast. Então, se você está indo para sua casa, está indo para o seu trabalho e de repente você tem esse tempo que você pode ouvir, por que não ganhar conhecimento? Então, esses são os votos da mecânica avançada para que você possa estar com a gente sempre, agora também nos nossos Mecanicast. Você pode ouvir esse Mecanicast tanto no YouTube quanto nos seus aplicativos de áudio. O detalhe é que se você estiver no YouTube, você consegue ouvir e você consegue me ver também. Bom, se você estiver no YouTube, deixe seu like. Se você estiver no Spotify, marca aí que gostou, tá? Para que a gente possa pontuar um pouquinho aí nessas plataformas e conseguir ter um engajamento melhor. Mas, pessoal, vamos lá. Qual que é a função do sensor de fase? O sensor de fase ele tem como função informar para a central aonde que é o momento, né? Onde é o momento em que passa os dentes ou o dente que informa para ela a parte do sincronismo do motor. Ou seja, o comando de válvula ele tem os seus cames, que é o trabalho dele, né, de poder abrir e fechar as válvulas. Quer dizer, abrir as válvulas, ele fecha, abrir e fechar, né, vamos dizer assim. E aí, numa outra extremidade, que numa extremidade você tem a parte da correia, aí tem os cames, e lá do outro lado, normalmente, né, você vai ter no próprio comando de válvula alguns dentes grandes que vão informar para a central o momento em que está acontecendo aquele momento. E é a partir desses cames ou desse came que a central consegue fazer com que o carro tenha um excelente funcionamento, principalmente por causa dele ter a condição de fazer uma injeção de combustível sequencial, tá? Fazendo somente um trabalho junto com o sensor de rotação. Então ele sempre vai trabalhar junto com o sensor de rotação, aonde o sensor de rotação, cada 2 voltas do virabrequim, ele informa onde é que está o vão do menos 2 dentes da roda fônica, que foi o último sensor que a gente falou, e o comando ele dá só uma volta, ou seja, no sistema ciclo Otto, tá? No sistema do motor ciclo Otto, a cada 2 voltas do virabrequim é uma do comando. Então imagina assim, o virabrequim ele dá uma volta, tem a falha, ele dá outra volta, tem outra falha. Então, para a central saber só baseado nisso, ela não conseguiria. Quer dizer, ela até consegue em alguns sistemas, mas ela tem que fazer vários cálculos e mesmo assim, nos primeiros funcionamentos, ela é banco a banco ou simultânea. Depois que ela vira sequencial, baseando-se em cima de uma inteligência. Mas quando você tem um sensor físico, isso é muito, muito mais fácil de se fazer. E esse sensor ele permite esse trabalho. Nos carros que tem um comando só, você vai achar somente um sensor. E nos carros que tem 2 comandos, os mais antigos, ele tinha somente somente um sensor em um dos comandos. E esse comando normalmente era no comando de escapamento, por incrível que pareça. Tá? Por quê? Porque às vezes o comando de admissão ele tinha algum variador de fase e aí ele mudava o status, né, da parte do sincronismo do motor. Então colocava-se esse sensor somente no escapamento. Mas agora, com a tecnologia chegando, você vai encontrar sensor nos dois e vai encontrar comando variável também
nos dois comandos, tanto no de admissão quanto no de escapamento. E quando você tem dois comandos e dois sensores, aí você precisa ter uma precisão melhor. E além do sensor informar para a central que o carro está no sincronismo, para ela poder fazer os seus cálculos e fazer a parte de injeção, ignição, entre outras coisas, ela também faz a parte de observar se o comando está mesmo variando. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Então, cada dia está ficando mais tecnológico, né? Esses motores, esses sistemas, e a gente está só observando tudo o que está acontecendo. E pessoal, esse sensor ele pode ser de ele pode ter dois formatos. Um sensor indutivo, que é nos carros um pouco mais antigos, os novos todos são digitais, todos são Hall. Mas o tipo indutivo, ele é um sensor de rotação com um ímã permanente, tá? E ele tem um dente. Quando passa esse dente por ele, tá? Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico ele na verdade ele vai excitar o ímã, né? O ímã vai gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai para onde? Vai para a central, aonde ela consegue ver por essa forma de onda que a gente consegue ver no osciloscópio, que aquele ali é o momento que ela tem que fazer os seus cálculos, ver se o carro está no sincronismo junto com o sensor de rotação, entre outras coisas. Então tem esse indutivo, aí o indutivo ele gera um sinal positivo e negativo, tá? Em AC, ok? E os mais comuns são os do tipo Hall. Esse do tipo Hall é um sinal de onda quadrada, muito mais simples da gente enxergar, e é isso que a gente tem que analisar para ver se não tem nenhum tipo de problema. Gente, se caso você pegar um carro que ele fala assim, sensor de fase com mau funcionamento no scanner, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá nele e você tem que conferir. Normalmente ele tem 3 fios, quando ele é do tipo Hall. Ele tem um positivo 5 volts, um negativo e um sinal. E esse sinal é quem? É o pulso que ele gera quando passa o dente no sensor. Esse pulso, gente, é gerado porque o sensor está sendo energizado, diferente do sensor indutivo, que ele tem a sua própria energia, ok? Então, chegou, passou, ele vai gerar essa informação e vai mandar lá para a central poder fazer o seu trabalho, poder fazer essa parte de sincronismo. E o que você vai enxergar o quê? Tem carro que tem um dente, tem carro que tem 2, tem carro que tem 3, tem carro que tem 4. E tem carro que tem 6 dentes. Só que isso aí tanto faz. Se na roda fônica tem 60 menos 2, por que não pode ter 3, 4 ou 6 dentes? Então depende muito da lógica que é utilizado dentro do calculador. O calculador que eu falo é a central da injeção eletrônica, né? A ECU ou ECM, como você quiser falar. Mas existem algumas situações também que você tem que ficar atento no seguinte. Às vezes você pega um carro que ele fala, um veículo, né, que aparece lá no scanner assim, defeito de correlação entre o sensor de fase e o sensor de rotação. Aí nesse caso você tem um problema no sincronismo. Aí o sincronismo é o tema do próximo podcast que nós vamos falar. Aí você tem que não vai trocar a peça, você vai até conferir as suas alimentações e seu sinal. Mas independente, o sinal ele está ali, mas ele está desincronizado e aí a central fala que ele de repente pode estar com um problema. Agora, olha só uma situação que eu peguei uma vez, eu mesmo peguei. O cliente com carro, com Gol, esses motores que era um motor AP, né, que não se usa mais, mas até então era um motor AP. E o motor AP, o comando dele, aonde que ia o sensor de fase, né, onde que ia o dente do sensor de fase, ele era numa árvore intermediária, ele não ficava no comando de válvula. Esse sinal de fase, ele ficava lá aonde que a gente acionava a bomba de combustível, lembra? Aquela árvore intermediária que acionava a bomba de combustível mecânica no passado. Então essa árvore intermediária ela ficou ali para quê? Para poder para deixar a correia dentada, né? E para poder usar esse motor, e também para poder acionar esse comando, ter esse dente para acionar esse comando. Então na ponta desse eixo, tem um dente. Era 4 dentes, 2 pequenos e 2 grandes. E aí, conforme o sensor ia no bloco do motor, ele não ia lá no cabeçote. E beleza. Aí olha só o que aconteceu. O cliente pegou e... O cliente não, né? O carro deu problema, ele levou numa oficina, aí a oficina teve que trocar trocou a parte de baixo do motor, e aí veio um comando de válvula, só que veio um comando que não tinha esse dente.
E aí o carro pega, né? O carro pega, mas ele fica todo quadrado e dá sensor de fase. Aí né, a pessoa me ligou, falou, olha, eu tô com um carro assim, né, já fizemos tudo e só fica dando sensor de fase, sensor de fase. Eu falei, mas ele dá pulso? Ele tem alimentação? Não, tem alimentação, mas não tem pulso. Eu falei, não tem pulso? Mas a gente já colocou outro sensor. Eu falei, mas vem cá, tudo bem, para ele ter o pulso, ele precisa do sensor e precisa do dente. O dente tá lá? E eu não sei, esse motor foi mexido. Eu falei, então, né, é isso. A pessoa trocou essa árvore intermediária e não colocou o dente, né, colocou uma árvore intermediária sem dente. E aí vai ficar sempre dando esse problema. Então, cuidado com isso. Isso aí pode ser uma situação inusitada que pode te induzir ao erro. E realmente era esse o problema. Então, pessoal, o sensor de fase, uma outra coisa do sensor de fase que a gente consegue diagnosticar, principalmente com o osciloscópio, é quando de repente esse dente está com alguma avaria, ou de repente eu já peguei uma situação também desses comandos que não são originais, né? Que foi mal feito, e aí você vê um monte de imperfeição na própria onda do osciloscópio. Porque não é aquele comando que tem um acabamento legal. O acabamento ficou tudo torto. Teve um que ficou que ele nem chegava ao final, ele já caía. Isso aí dava um puta transtorno e de vez em quando gerava código de falha do sensor de fase. Mas na verdade o defeito não estava no sensor de fase. O defeito estava no comando de válvula. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso Mechanicast número 20, onde nós falamos sobre o sensor de fase do tipo indutivo e do tipo Hall. Pessoal, até ao próximo Mechanicast.